Irmãos, irmãs, boa noite. É um prazer enorme sempre retornar a essa casa bendita, que leva o nome de um grande estudioso do Espiritismo, Lenin. E hoje vamos trabalhar um assunto deveras muito interessante. O que são famílias à luz do Espiritismo? Observem que eu usei o plural famílias. E desde logo já digo por quê. Porque haveremos de observar esse instituto, família, nos dois planos da existência. A família no plano carnal e a família no plano espiritual. E o livro referência para nós, Vida e Sexo, do Espírito Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico Xavier. Vamos ao próximo slide, Pedro. Você lê para nós? Bom, vamos começar aqui. Alguém nasceu aqui sem ser de relação sexual? Me avisa. Não. Então tem um ponto comum que passa pelo sexo. Só que Emmanuel faz algo de muito diferente dos nossos cientistas sexólogos terrestres. Por quê? O Emmanuel enfoca o assunto sexo, vendo do plano espiritual para o plano material. Olha que interessante. Nossos estudiosos das teses do sexo, os psicólogos, psicanalistas, os sexólogos, enfim, todos aqui estudam o sexo na visão terrena. Emmanuel nos traz uma visão espiritual sobre o assunto. E nós vamos ver a diferença disso. Próximo slide. Não proibição, mas educação. Bom, vamos primeiro nesse ponto. No campo do sexo, nós não devemos proibir, devemos educar. Tudo que é proibido nos chama muito atenção. Se alguém aqui ouvir falar de algo e não lhe contar, nasce uma coisinha chamada curiosidade. É bom dizer isso quando está nascendo uma fofoca. Chega alguém e diz assim, você viu fulano? A gente diz, não. Você não sabe o que aconteceu com fulano? A gente assente um pouquinho ou não, tentado a perguntar o quê? Mas você não sabe? E a coisa se vai. Tudo que é proibido estimula. Então o sexo tem que ser educado. Seja o nosso, seja de nós para nós mesmos, ou para os nossos filhos. Havia uma confrade nossa em um estado da federação, que ela tinha uma energia da sexualidade um pouco assim, auspiciosa, jorrante. E um determinado dia ela me disse, Emerson, estou fazendo uma prática nova para conter essa energia. Qual é? Eu estou colocando o Evangelho segundo o Espiritismo em cima da região. E o que você acha? Eu disse, olha, eu não tenho nenhum dado científico para dizer, mas eu preferia que a senhora tirasse o Evangelho da região e colocasse o Evangelho nessa região. E deixasse o sexo na região do sexo. O problema, diz Divaldo, que certa feita uma mulher lhe disse também algo parecido, e poderia ter sido um homem, e lhe disse depois, Divaldo, o que eu faço? Ele disse, tira o sexo da cabeça e põe o sexo no sexo.
Por quê? Porque se proibir, se não educar, o pensamento voa. Não adianta nada. Haviam 2 monges e chegaram à beira de um rio. E os monges tibetanos não podem tocar em mulher. E para a felicidade, estava uma mulher nua afogando-se. O monge mais velho, o monge mor, atirou-se na água, tirou a mulher lá de dentro, colocou-na fora, cobriu-na. E o monge mais novo ficou intrigado com aquilo. Acompanhou o monge mais velho por 5 horas. Aí não aguentou, disse: mas monge, o senhor fez algo que não pode. Nós não podemos tocar em mulher. Olha o que o senhor fez. Ele disse: pois é. Eu toquei na mulher de dentro da água até a margem do rio. E você está com a mulher tocando até agora. Isso é que é educação. Não é proibição. E o próximo item ali, o que diz, Pedro? Não abstinência imposta, mas emprego digno, com devido respeito aos outros e a si mesmo. Olha que coisa interessante. Tem gente que diz assim: eu sou assexuado. Não é. Todos nós, em regra, tem exceções muito raras, todos nós temos o sexo para ser usado como sexo. E não desregrado como tal. Então não adianta impor uma abstinência, mas usá-lo em respeito a nós e ao outro. Por exemplo, o que nós estamos fazendo com essa energia da sexualidade? Nós encantamos alguém, por exemplo, dissemos que aquela pessoa é maravilhosa e temos com ela uma relação e a abandonamos. Não houve respeito nosso para com a outra pessoa. Mas nós também estamos em abstinência falsa. Também não está havendo respeito para conosco. O ponto de tudo, dizia Aristóteles, está no meio. A virtude está no meio termo. Comigo é 8 ou 80. Eu digo que tem alguma coisa errada. Por que não 44, 40? Quando estamos de um excesso ao outro, de um polo ao outro, nós não estamos vivenciando o ponto central. O relógio, ele faz um movimento pendular. Se ele não passasse por esse percurso, ele não conseguiria marcar as horas. Então, todos nós temos que fazer esse movimento pendular. E, de preferência, entendemos aonde está o meio termo da situação. Adiante, Pedro, por favor. O namoro. Esse negócio existe hoje? Eu gostei de uma frase, esses dias me falaram. Uma moça, e poderia ter sido um rapaz, me disse: eu estou com rolo fixo. Olha que termo interessante, rolo fixo. A vontade de não se envolver era tanto que se enrolava. E quem se enrola, se enrola. Eu disse: você acha legal? E quando nasceu um enroladinho? Vai ser uma enrolação total. Agora, o namoro tem um grande papel e nos mostra Emmanuel. Adiante, Pedro. Inteligências que traçaram entre si a realização de empresas afetivas ainda no mundo espiritual. Pode continuar. Acabou. Inteligências que traçaram entre si a realização de empresas afetivas ainda no mundo espiritual. Esse é o primeiro tipo de namoro. Eu traço no mundo espiritual com alguém: olha, nós vamos chegar lá, nós vamos nos conhecer e vamos casar. E quando se chega aqui, não necessariamente se cumpre o que prometeu lá. Então, o namoro seria exatamente para ver se um dos elementos do namoro seria para ver se a gente ainda tem essa afinação. Ou se quando aqui chegamos não dá mais esse tom.
que nós lá fizemos. Olha que importância do namoro. Se eu enrolar fixamente de cara, eu posso ficar entalado também de cara. Porque às vezes são pessoas que não têm afinidades espirituais. Então o primeiro ponto do namoro seria isso. Adiante, Pedro. Criaturas que já partilharam experiências no campo sexual em instâncias passadas. Olha que interessante. Eu às vezes vou encontrar com alguém que a gente já partilhou experiências sexuais numa vida passada. Aí esse namoro geralmente tem uma tendência danada para chegar lá. Porque o sujeito já vem aceso. E ela também vem acesa. Ou seja, de repente pode estar aí nesse passado a razão de estarmos muito calientes um para com o outro. E às vezes o namoro nos mostraria que se persistíssemos, não geraria um bom casamento. Olha como é importante o namoro. Adiante, Pedro, por favor. Corações que se acompliciaram em delinquência passional, noutras eras, ou almas inesperadamente harmonizadas na complementação magnética. Bom, aí juntaram dois aí, que devia ter posto num outro slide, mas tudo bem. O primeiro aí é quando a gente, por exemplo, eu matei, numa vida passada, eu matei o marido, vamos supor, da Cris, para ficar com a Cris e com o dinheiro da Cris. Geralmente os bens ajudam bem. Tudo faz muito bem para os bens. Aí nós voltamos nessa vida com uma dívida, com um ponto para acerto. São seres que se acompliciaram. Então o namoro era para a gente observar isso. Ou almas, por isso que devia estar num outro slide, ou almas que realmente têm uma harmonia muito grande, aquele encontro, amor à primeira vista, que a gente não vê muito, não. Vê paixão à primeira vista, paixão é patos, vem de doença, não no sentido, pelo amor de Deus, é necessário no começo, mas depois não vinga, e seriam namoros harmoniosos. Então nós vimos 4 tipos ou 5 tipos de namoro. E hoje nós não fazemos nem a instância mais do namoro. O namoro seria exatamente para essa situação que eu vou perguntar a vocês. Nós vamos fazer um cruzeiro, por exemplo. Nós todos aqui vamos fazer um cruzeiro. Vamos imaginar que esteja lá o Roberto Carlos, para ficar interessante para quem gosta. Ou outro cantor ou cantora de preferência. Nesse nosso cruzeiro. Eu pergunto, nós não conhecemos o comandante, nós não sabemos a procedência do barco, nós não sabemos se tem bote salva-vida, nós não sabemos nada. A gente entra nesse barco? Não? Não? A maioria não conhece o outro, entra no barco do rolo fixo e desembarca depois num terrível deserto. Se tivéssemos esse cuidado do namoro, seria para fazer essa inspeção do navio, para ver se há uma daquelas possibilidades. Se é uma ligação por uma questão de sexualidade, é uma ligação por uma questão de um crime anterior, é uma ligação porque realmente se comprometeu a se ligar. Olha a importância. Então, quando alguém disser hoje, olha, eu estou ficando, e eu me pergunto, triste, porque no ficar não dá tempo de amadurecer, não dá tempo de conhecer. Então o namoro não é uma coisa demodê. Os sexólogos hoje, os psicólogos hoje, com algumas exceções, dizem, não, isso é bobagem, isso é coisa do passado. Os espíritos nos mostram de lá para cá que é coisa do presente e continuará sendo necessário. Nós é que estamos negligenciando esse passo importantíssimo. Adiante. Diariamente compartilham as emoções de semelhantes encontros,
em todos os lugares da terra. Em regra, nós temos esses encontros, nós nos encontramos, os seres se encontram para o início de uma atividade a dois. Adiante. Entretanto, a afeição erradamente orientada, através do compromisso escarnecido, cobre o mundo de vítimas. Chega alguém e diz, eu amo muito você. Aliás, eu costumo dizer quando tiver muito cuidado. Quando alguém estiver dizendo, eu amo muito você, já arrisque ali o muito, já tire ali o você, porque quando se diz demais, é porque há algo de menos. Observem isso. Quando nós queremos encobrir uma realidade, nós criamos uma tintura de palavras sobre essa realidade. Jesus estava e disse assim, um dos que meteram a mão na tigela comigo me trairá. Judas disse, acaso serei eu, Senhor? Ou seja, a consciência às vezes nos faz querer já demonstrar quem, o que de verdade nós pretendemos. Os atos falhos, nós sempre, às vezes, falamos algo e fazemos diferente. Então é muito importante que às vezes uma pessoa chega e diz para uma mulher, olha, eu gosto muito de você, vamos juntos já a um relacionamento mais íntimo e tal. Aí a mulher diz assim, fiquei grávida. Aí o Senhor disse assim, tire essa coisa, eu não posso, vai estragar a minha vida. Ou pode ser a mulher também, meu Deus, vai estragar a minha vida, olha o que vai acontecer. Ou seja, foram afeições erradamente orientadas. A afeição é importante, mas tem que ter uma bússola, tem que ter uma orientação. Hoje eu vejo pais trabalhando o dia inteiro, mães trabalhando o dia inteiro, e reunião para lá e reunião para cá, mas não tem às vezes uma reunião conjugal, uma reunião com os filhos, para poder criar um norte, para aqueles seres ganharem valores morais. Nós estamos passando por um momento de perda de valores. E nós aqui, que estamos aqui, somos responsáveis para a manutenção, o reavivamento desses valores. Adiante. O casamento. Existe isso? Eu vejo frases assim, eu vou casar, se não der certo eu largo. A impressão que eu tenho é que o outro é um objeto. Eu vou pegar aquele copo, depois que eu usar eu jogo fora. É descartável. Tudo está num plano do objeto. Será que a emoção alheia é no plano do objeto? Será que nós temos ideia do que é caminhar par a par com a outra alma? Mais adiante. O casamento ou a união permanente de dois seres, como é óbvio, implica o regime de vivência pelo qual duas criaturas se confiam uma à outra, no campo da assistência mútua. Essa união reflete as leis divinas que permitem seja dado um esposo para uma esposa, um companheiro para uma companheira. Olha que interessante. Primeiro fala que é uma união permanente. O Espiritismo é contra o divórcio? Não. Mas ele não diz que deve sair divorciando por qualquer diferença de pasta dental. Porque tem sujeito que as brigas acontecem por causa da toalha molhada em cima da cama, a pasta dental, enfim, o desodorante, o Rexona, e coisas do gênero. Ele diz, primeiro tem que ser uma união permanente, tem que ter um desejo de permanência.
E essa permanência, além de tudo, há de estar na nossa mente. Eu tenho que estar casado em casa e fora de casa. Eu tenho que estar ligado àquele ser permanentemente. Não quer dizer que tem que sufocar o outro, não. Porque escravizar o outro não é o bem para um casamento. Conta-se que 2 jovens iriam se casar, e era uma tribo indígena, e foram perguntar ao pajé. O pajé pediu para que o homem pegasse uma gaivota e a mulher pegasse um falcão. E trouxessem 30 dias depois. E trouxeram, o casal, recém-casal, trouxe as aves e eles pediram para que amarrasse. O pajé pediu que amarrasse o pé de uma com o pé da outra. Elas tentaram voar, não deram certo, começaram a se bicar. É isso que acontece com marido e mulher dentro de casa o dia inteiro. Ou seja, é necessário que haja atividades, é necessário que passe um ar entre o casal. Claro que não haja sufocamento, mas é necessário que estejam unidos permanentemente, e não até a próxima perna bonita, olhos bonitos, cabelos bonitos. Ah, isso é que eu devia ter em casa. Como eu escuto isso? Eu digo, que pena, nem em casa nem fora de casa. Porque você não se casou nem com você. Você está tão desorientado e passando assim como se tivesse a busca de tudo, e que tem quem está em busca de tudo, encontra o nada. E ali falou que um também devia confiar no outro. Como é que estamos no plano da confiança? Ah, minha mulher falou, será que ela falou a verdade? Ah, quem sabe ela não falou isso de verdade, ou ele não falou isso de verdade. Ou seja, para se ter casamento é preciso encontrar-se alma a alma. É mais complicado do que ter acasalamento. Eu costumo dizer que ter acasalamento é muito fácil, basta o sexo masculino e o feminino, ou do mesmo sexo. Deixa um acasalamento. Agora, casamento é isso aí, ó. Exige mais profundidade. Adiante, por favor. Não existem conjugações afetivas, seja elas quais forem, sem razões nos princípios kármicos. Olha que coisa interessante. 2 encontram-se aqui por acaso, então? Diz Emmanuel que todos nós estamos karmicamente ligados numa relação conjugal. Será que eu fiz mal àquela mulher, ou bem àquela mulher, ela fez bem àquele homem? Não. Pode não ser com a mesma pessoa, mas está na mesma faixa vibratória. Explico. Eu pego e deixo, eu costumo dizer que casamento parece com uma história de mala. Entendam como quiser. Você vai caminhando e resolve deixar a mala no meio do caminho. Acontece que essa mala depois perde a alça, cria buraquinhos. Amanhã você vai encontrar uma mala que pode não ser a mesma pessoa, mas você vai encontrar uma mala na situação posterior ao que você deixou. Ou seja, sem alça e com buraquinhos. Compensa? Por qualquer coisa, e falando em separação, seu cheiro não mais me agrada, eu vou me separar de você. Você ronca demais. Ou demais. Ou seja, é necessário que se pense bastante. Por quê? Porque tudo está relacionado a um princípio kármico. Não quer dizer que é com a mesma pessoa. Ai, meu Deus. Não. Não necessariamente será com a mesma pessoa, mas será com faixa vibratória semelhante. Não adianta você trocar de mulher ou de marido. Você não troca de faixa vibratória, assim, de uma hora para outra. Quando alguém me diz, vou deixar a minha mulher, eu digo, vai conseguir um outro problema. O primeiro, mais pensão alimentícia, tá? Mais outras consequências. E a segunda, que depois, a melhor mulher do mundo é a amante. Até você casar com ela. A hora que você casar com ela, ela é igualzinha às outras. Ou seja, não há diferença. Há ilusão. Porque nós seres temos uma constituição psicológica
psicoespiritual, fluido, que nos envolve, que somos quem nós somos. Ai, mas eu larguei de um homem que bebia, arrumei outro que bebia. O problema não está no homem que bebia, está em você que bebe o homem que bebia. Você tem um olfato, você está na faixa vibratória de atrair exatamente aquele outro ser igual. Agora, o importante é mudar. Não é mudar de mulher, de marido, de companheiro, de companheira, de parceiro, de parceira necessariamente. É mudar de postura mental. Adiante. Que exista equilíbrio suficiente nos casais unidos em compromisso afetivo, para que não percam a oportunidade de construir a verdadeira libertação. Você só se liberta pelo casamento. Divaldo, Chico, inclusive, eles são claros em muitas passagens. De, olha, eu estou caminhando agora, mas eu tenho um débito para com a família. Porque é preciso passar pela fieira da família para realmente se libertar. Tem coisa mais difícil do que conjugalizar, do que viver ao lado de alguém? É uma tarefa fácil? Se um disser que é fácil, ele está psicotizando. Dois mundos diferentes, dois seres diferentes, duas vivências diferentes. Eu costumo dizer, quando um casal está brigando, estão brigando 100. Fora os espíritos. O que eles trouxeram, cada um das suas educações, do que seus pais, suas mães, seus ancestrais lhe passaram como cultura, o outro também. Tem guerras ali, tem tribos brigando, tem aldeias brigando, no plano das emoções, e além dos espíritos também, certamente se disputando. É fácil, então, esse momento junto? Não, mas é só ele que liberta. Você só aprende a liberdade passando por ele. Eu não vou casar nunca mais. Que perda de tempo. Case. Case. Liberte-se. Eu sou obrigado a casar? Não, ninguém é obrigado a nada, mas que você vai casar, você vai casar. Se não for nessa vida, é uma outra existência. Mas também não vai casar por casar. Eu escuto muito hoje, eu vou sair à caça. Isso realmente é digno de um animal. Eu vou pegar aquela mulher. Nossa, que coisa fantástica. Outros usam uma frase, eu vou saborear aquela mulher. Eu digo, e cabe na boca? Ou seja, olha a animalização. Cadê a afetividade? Onde que está a afetividade? Está no plano da agressividade. Se eu gero agressividade, eu recebo agressividade. Puxa, mas meu casamento é uma desgraça. Claro, você está plantando muito amor aí, né? Pegando, traçando. Eu acho interessante. Agora são as paniquetes, depois vão ser as maniquetes, depois vão ser as outras netsex. Ou seja, cadê o ser humano? Antigamente você até se ligava a frases como broto. Isso é para quem é da geração do século XIX. Mas era um broto, era algo bonito até, algo que estava nascendo. Algo que estava vindo para o mundo. Hoje as palavras já são bem outras. E nós estamos conseguindo, com as palavras, significar negativamente. Por quê? Porque nós não estamos nomeando mais as palavras. É uma pessoa boa. É uma pessoa, não, é uma pessoa quente. São termos que não têm conteúdo filosófico mais. Observaram isso? Nós estamos, aquele sujeito é fera. Por que aquele sujeito é muito bom? O Pedro não é fera. O Pedro é muito bom para tocar. O Pedro toca muito bem. Por que nós não podemos pontuar com as palavras corretas? Cuidado com isso. Porque a palavra vai moldando situações. Adiante. Imperioso que a dupla se case, em espírito, sempre mais em espírito, dia por dia.
Ai, a minha mulher, ela era tão bonita quando era assim, agora está tudo caído. Ai, quando eu casei com ele, ele tinha um tanquinho. Agora ele tem uma melancia, assim, daquelas bem grandes. Isso é casar espírito a espírito ou é corpo a corpo? Pois é, o corpo vai se destruir. O tanque vai dar lugar a uma bacia. Aquilo que era algo mais denso no passado vai ficar gelatinosíssimo. E tem pessoas hoje que põem tanto botox que já é quase que um desencarnado ambulante. Você fala para o bom dia. Você tem ruga? Não. Você imagina? Isso é uma doença chamada corpolatria. Isso é doença. Agora você imagina alguém querendo que a minha mulher tem que ter as curvas da Serra de Santos. Meu filho, você já caiu no buraco faz tempo. Esqueça as curvas de Santos. Eu costumo dizer, e eu sempre dou esse exemplo, do Monza. Vocês lembram quando saiu o Monza? O Pedro falou, um carrão, a gente olhava e eu enxergava naquele tempo, babá. Não era assim? O que é o Monza hoje? É assim que é o casamento, viu? Começa no Monza e termina no Chevette. Ou seja, corpo a corpo não dá. É preciso que se case espírito a espírito. É importante se ver isso. Não interessa o corpo do outro, interessa o que o outro e eu hajamos, caminhemos alma a alma. Adiante. O papel das ciências psicológicas nas relações familiares. Hoje, qualquer coisa, a gente escuta, vou no psicólogo. E olha que eu sou psicanalista. Muitos vão ao psicólogo para delegar o problema que era seu para o psicólogo. E tem grandes psicólogos que realmente fazem grandes trabalhos. Mas tem grandes psicólogos que fazem pequenos trabalhos. Ou seja, tem muita situação que às vezes psicologicamente não é trabalhada. Todas as profissões têm aqueles que trabalham com amor à profissão e tem outros que trabalham com o ganho da profissão. Eu vou ao psicólogo. Alguém me diz assim, eu vim para resolver a minha relação conjugal com você. Eu digo, já começou errado porque eu já não sou casado com você. Então já não é comigo que você vai resolver a relação conjugal. E você não vai resolver a relação conjugal numa terapia. Você vai pegar elementos na terapia para você olhar para dentro de você e em conjunto você resolver a situação. Ah, não. Eu quero um psicólogo que resolva a minha situação. Pois não, vá com Deus. Por quê? Porque às vezes a gente quer deslocar o problema. A gente quer colocar o problema no colo do outro. Mas as ciências psicológicas têm muito o que nos oferecer, diz Emmanuel. Razoável se convoque o auxílio de técnicos capazes de sanar as lesões no barco em perigo, como sejam médicos e psicólogos, amigos e conselheiros, cuja contribuição se revestirá sempre de inapreciável valor. Observaram? É muito importante. Ir lá sanar, consertar o barco que está em perigo. Só que não vai fazer outro barco. Só vai mostrar, eu não aguento mais o meu marido xingar o dia inteiro lá em casa. É verdade. E como é que você age? Eu xingo o dia inteiro lá em casa. Ué, mas tem alguma coisa aí que precisa ser reajustada. Estão os dois xingando. Quando ele começa o quê? Eu já solto os cachorros, os gatos, os papagaios, os periquitos. Está havendo algo que precisa ser trabalhado aí. Um precisa ceder mais. Eu não aguento o desaforo.
Não tem desaforo. Quando dois querem ter razão, ninguém tem razão. Ah, mas um sempre vai ser o sujeito que tem razão? Em regra, sim. Sempre só ele ou só ela? Aí é que está o ponto para se discutir. Eu não dou meu braço a torcer. Não precisa, já deu tudo a torcer. O braço é o de menos. Você já está retorcido por dentro. Então são coisas para a gente observar. Eu vou guardar uma mágoa. Eu tenho uma raiva. Você está muito feliz fazendo isso. Você vai ter gastrite. Pode ter um câncerzinho também para ajudar no aperitivo. E ele casou, ela casou de novo. Ele me paga, ela tipo, ele já pagou, já foi embora, liberte, deixe ir, arrume você, continua a vida. Eu vou me atrelar a ele ou a ela pro resto da vida. Para quê? Você ganha o que com isso? Aí entra um trabalho psicológico para realmente nos fazer pensar. Adiante. Indubitavelmente, o tratamento psicológico visando a cura mental e a sublimação da personalidade é o caminho ideal para semelhantes pacientes. Sublimação da personalidade. O que é sublimar? É pegar aquela energia negativa que estava usando negativamente e colocar em algo positivo. Ao invés de você dar um sopapo no marido, pega aquela energia e vai lavar a louça. Vá limpar o quintal. Vá conversar com as pessoas. Vá fazer caridade. Aquilo pode parecer que não, mas ao longo do tempo você vai ter canalizado aquela energia negativa para um fim positivo. Isso é sublimação da personalidade. Isso é cura mental. Olha que interessante. Cada fato, cada situação que eu fizer que não construir, é o oposto do sublimar. Sublimar é o ato, pensamento, conduta que construa o relacionamento. É simples. Eu vou xingar aquele infeliz. Você acabou de perceber que você não constrói. Você não sublimou. Eu vou chegar com ele, conversar com ele, vou me abrir, vou ter confiança nele. Isso sim é sublimação da personalidade. Olha como é simples para pensar, dificílimo de fazer. Por quê? Porque nós somos bem próximos dos animais. A gente só rosna ou morde? Morde bem mordido. Ou não é assim? Você me paga. Aí tem um ponto que a gente não gosta. A primeira oportunidade a gente lança-lhe uma farpa. Ou não é assim? Ai, meu dia hoje. Quem mandou? Você também é assim? Bom. Isso são as nossas mordidas. Isso é sublimatório? Não, isso é inflamatório. Isso vai gerar processos gangrenosos na relação conjugal. Portanto, vamos desinflamando devagarinho. Já vamos parando de morder, já vamos só rosnando, depois vamos ficando mais tranquilos. Até um dia a gente chegar a essa sublimação da personalidade. Alguém aqui, a hora que tem um desgosto familiar, a gente consegue sair de perto ou a gente quer explicar? A moda da gente. Você não está me entendendo. Mas você não está me entendendo. Deixa você, é dificílimo, mas deixa, sai de perto. É algo que eu tento incrivelmente, porque eu tenho uma facilidade que vocês não têm. Eu não vejo a minha mulher de cara feia. Não vejo. Não vejo ninguém de cara feia. Então, é preciso que a gente vá aprendendo e se desapegando de coisas que já passaram. Quem gosta de passado é museu. Adiante. A paternidade.
Enrolar fixamente ou não fixamente é com a gente mesmo. Mas a hora que o enroladinho sai, a gente tem dificuldade. Vamos adiante, Pedro. Não possuímos ainda na terra institutos destinados à preparação da paternidade e da maternidade responsável. Já pensou se tivesse uma escolinha? Onde você vai, fulano? Estou indo para a escola de paternidade responsável. Ou seja, que a gente pudesse refletir o que é ser pai. Fazer um filho, basta não ser infértil. Agora, criar um filho, acolher um filho. Quando eu falo filho / filha, não é uma tarefa fácil. Porque exige muito de nós. Exige paciência, exige muita dedicação, exige renúncia. Olha, nós estamos agora prontos para irmos a uma festa. Há um encontro espírita, enfim, é um local muito legal, tá? Estamos de saída. Temos na nossa sala um tapete, ok? E o nosso bebê resolve fazer o cocô exatamente àquela hora. O que vocês já pensaram? Amoravelmente, ô filhinho, que bacana. Você deu o presente do papai e da mamãe antecipadamente. É assim que agimos? Miserável, você não podia ter feito isso antes. Isso era hora. Aí esse ser cresce com a prisão de ventre infeliz. Aí depois vai para a terapia para descobrir que o problema foi lá aquele dia do tapete. Que ele falou, puxa, ele se sentiu tão culpado, nossa, que desapontamento que eu fiz, eu acabei com a alegria do papai. A mamãe e o papai estavam sorrindo, olhei para eles, pareciam leões e leoas depois que eu fiz aquilo. O ser já é pequeno, tudo fica grandão para ele. E coisas assim. Isso é paternidade responsável? Adiante. Sob o ponto de vista espiritual, comumente se infantilizam no tempo exato do trabalho mais grave que lhes compete. Bom, vou dividir essa parte em duas, Pedro. Primeiro, geralmente tem um bebê, aí a mamãe chega e o papai, que coisinha bonitinha, fala pro papai. O bebê deve ter olhado e falado, mas que isso, saiu do zoológico. Meu Deus, é esse negócio que vai me criar? Ai, aí morde na bochecha, que bochechinha linda. Ele deve ser, meu Deus, é canibal. Ou seja, no momento que mais era necessário, o ser se infantilizou. Você quer dizer que não pode brincar? Não, quer dizer que pode brincar, mas mostre para o bebê que você é ser humano. Porque senão ele vai olhar você babando e o cachorro babando, ele vai ter problema de referências, ele vai começar a chamar o cachorro de papai. São pontos para observar. Adiante, Pedro. No setor educativo, ao invés de guiarem os pequeninos com segurança para o êxito, no seu novo desenvolvimento no estágio da reencarnação, embaraçam-lhes os problemas, ora, tratando as crianças como se fossem adultos ou tratando os filhos adultos como se fossem crianças. Vocês nunca ouviram isso? Uma mulher chega para mim e fala assim, eu tenho que ir embora para casa por causa do meu neném. Não arrisca perguntar, porque deve ter mais de 40 anos. Ou, às vezes, trata a criança como se fosse adulto. Você tem que fazer isso, aquilo outro. Eu digo que nós, psicanalistas, hoje estamos... Porque os pais estão fabricando um amontoado de seres doentes para nós. Por quê? Enche a agenda do infeliz como se ele fosse um executivo. Às 3 balé, às 4 natação, às 5 música, às 6 não sei o que, às 7. E o brincar? O brincar às 0 hora que você tem. E o ser criança? Não, isso também você não tem. Certa feita nós estávamos em um centro, certa feita há muitos anos atrás. Nós estávamos em um centro, o centro era pobre,
né? Como de regra os centros espíritas são humildes, e havia um trabalho mediúnico fechadinho e havia uma evangelização. E as crianças estavam fazendo a maior algazarra e o doutrinador estava assim um pouco chateado com as crianças. E o mentor do trabalho disse: deixe as crianças meninarem. Quer dizer, meu filho, esqueça as crianças, deixe as crianças serem crianças. Talvez aí esteja um grande problema nosso, querer que a criança já seja adulta. No passado, inclusive, ela tinha que se vestir parecido com os adultos. Tá? O estilo americano, então, lá no passado, era criança, era um adulto em miniatura. Que bonitinho, olha, está vestindo igual o papai. Pois é, o problema é que ele não é agora o momento de ser o papai. Quando ele for a hora de ser o papai, ele não foi criança. Esse vazio vai lhe dar problema, ou pode lhe dar problema emocional. Adiante. Aborto. O aborto é algo para pensarmos profundamente. Tirarmos de dentro de nós um ser que veio para reencarnar é algo para pensarmos profundamente. Não vai aqui nenhum julgamento. Estou dizendo que é algo para pensarmos profundamente. Certa feita eu fui fazer uma palestra em Brasília, num centro muito movimentado, e preparei um tema e chegou um espírito, me intuiu, disse: muda de tema. O que é? Fale sobre o aborto. Eu disse aí, vai ser um aborto. E depois, uma moça falou que havia umas jovens lá que tinham ido lá, mas estavam aflitas e iriam abortar. E se sensibilizaram e não abortaram. A grande vitória foi a espiritualidade ter agido através delas com a fala. Mérito meu foi só de abrir a boca. E o que diz André, o que diz Emmanuel sobre o aborto? Expressão calamitosa do aborto criminoso, praticado exclusivamente pela fuga ao dever. Bom, então nós temos aborto que não é criminoso. Observaram ali? E fala que ele é criminoso quando ele é praticado exclusivamente para a fuga do dever. Puxa, se eu tiver um filho, vai estragar meu corpo. Eu sou uma modelo. Eu vou perder o meu emprego. Então, quando tiver fuga do dever, exclusivamente fuga do dever, é uma expressão calamitosa o aborto. Você está advogando a favor do aborto? Não, estou advogando a favor da vida. De preferência que venha sempre a vida. Agora existem situações, tem o livro dos Espíritos diz, quando a vida da mãe corre perigo. Está lá no livro dos Espíritos. É preferível salvar a mãe e pôr a perder aquela criança, porque vai ter de novo, a chocadeira está pronta para a próxima reencarnação. A forma está pronta para uma próxima reencarnação. Então são situações que nós devemos observar. Agora, quando for fuga do dever, aí é a expressão calamitosa. Quem vai saber disso? Só a mãe. Só o casal. Só o par. Só eles terão condições verdadeiramente desse julgamento. Diz André Luiz, em Sinal Verde, que nas questões íntimas, amorosas, só a Deus compete o julgamento. Adiante. Divórcio. Bom, pode pular que eu falei um pouquinho, mas vamos ver o que ele fala, o Emmanuel fala. Ocorre, entretanto, que a sabedoria divina jamais institui princípios de violência. E o espírito, contudo, em muitas situações, agrave os próprios débitos. Dispõe da faculdade de interromper, recusar, modificar, discutir ou adiar, transitoriamente, o desempenho dos compromissos que abraça. Então ficou uma frase aí que não pode sumir da nossa cabeça. É um tal de transitoriamente, hein?
Eu posso até deixar a mala, mas eu vou pegar a mala amando-a para frente. Mas, às vezes, se continuar juntos, pode sair um crime. Já imaginou alguém que acha que a cara do outro é um instrumento como um pandeiro? E todo dia resolve esbofeteá-lo? Esse casamento não tem como continuar. Essa relação está extremamente doentia. Aí se pode recusar, impedir, mas é transitoriamente. Então, quanto a gente puder levar, vamos trabalhar para melhorar. Não é só empurrar com a barriga. Como é que está no seu casamento empurrando com a barriga? Você acha que eu vou indo bem? Você está indo empurrando com a barriga. Só que tem uma hora que a barriga não vai empurrar mais. Ou seja, é necessário se trabalhar. Não adianta adiar. Adiante. Adultério e prostituição. Existe isso? Hã? Não tem não, né? Vamos ver o que o Emmanuel fala. Recordemos o cipoal das relações poligâmicas, de que somos egressos, quando aos erros transcorridos e entenderemos com absoluta naturalidade os complexos da personalidade infantil. Eu pergunto o seguinte: nós somos essencialmente poligâmicos ou monogâmicos? Emmanuel falou ali. Poligâmicos. Estamos trabalhando para a monogamia. Diz o Livro dos Espíritos que se voltar à poligamia, nós recrudesceremos ao nosso estado animal. Então somos muito poligâmicos. Então a dificuldade que nós temos para viver com um só é grande ou não é? É claro que é grande. Ah, você viu, a mulher saiu com outra, a outra saiu com outro. Não vejo nada de anormal nisso. Isso é compreensível naturalmente. Você faria isso? Aí é que é a questão que nós devemos fazer a diferença. Eu entendo que nós somos poligâmicos, só que nós estamos trabalhando para fortalecermos a monogamia. Agora, não há nada de absurdo. Por quê? Porque ainda temos uma herança poligâmica. E o que diz Emmanuel a seguir? Quando cada criatura for respeitada em seu fórum íntimo, para que o amor se consagre por vínculo divino, muito mais de alma para alma, de corpo para corpo, com a dignidade do trabalho e do aperfeiçoamento pessoal, luzindo na presença de cada uma. Então, os conceitos de adultério e prostituição se farão distanciados do cotidiano. Viu a forma? O dia que a gente respeitar o outro como o outro é, nos respeitarmos como nós somos, pararmos de julgar um ao outro, amarmos uns aos outros. Ou seja, chegarmos ao que o Cristo falou, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Tem razão para ter adultério e prostituição? Não. Ai, tem muito adultério e muita prostituição, porque nós somos muito adúlteros e muito prostitutos ainda em nossas concepções. Adultério e prostituição é algo que nós desviamos. Adulterar não é só no aspecto sexual, não. Quando eu compro uma coisa, tiro dela parte e vendo pelo mesmo preço, acabei de praticar um adultério. E quando eu pego uma criança, faço com que ela faça algo para mim, lhe dando dinheirinho, eu estou acabando de fazer um ato de prostituição. A hora que eu olhar o outro com individualidade, com dignidade, e a mim com individualidade, com dignidade, com amor, desapareceu o adultério e a prostituição. Então a família é a libertação do quê? Dos vínculos ainda poligâmicos,
para monogâmicos, para nos tornar monogâmicos, e a libertação dos sentimentos adúlteros e prostituídos que temos dentro de nós. Isso é o que se tem como propósito da família. Muito obrigado.